Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas à live especial de Dia da Mulher do Escúcio Advogados. E para mim é um prazer poder conduzir esse bate-papo tão necessário e tão importante. E hoje, meninas, eu tô aqui com duas meninas que eu admiro muito, duas advogadas, Jaqueline e Manuela Escúcio. Meninas, sejam bem-vindas. Obrigada. Prazer estar estar aqui. Que bom, que bom. Então, hoje nós temos um bate-papo bem legal, bem importante, né? Para todas as mulheres entenderem um pouco mais sobre seus direitos nas diferentes fases da vida, né? Gurias, então, pra gente começar, nós sabemos que ao longo da história, as mulheres conquistaram vários direitos, né? Importantes, né? E na opinião de vocês, de cada uma de vocês, Jaque, Manu, qual que foi a conquista mais significativa e por quê? Não sei quem quer começar, Jaque, Manu? Eu posso começar. Claro. Então, assim, muitas conquistas foram alcançadas pelas mulheres, né, nesse último século, digamos assim. Muito ainda temos a conquistar, né? Muita questão de igualdade. Mas também muitas dessas conquistas nos possibilitam estar aqui hoje, né? Nesse bate-papo aqui nessa live com 3 mulheres, né? Falando para tantas outras também que nos assistem aqui pelo YouTube. Então, a gente não conseguiu eleger uma conquista só para falar aqui, mas nós pensamos então em fazer uma linha do tempo com algumas conquistas bem importantes que foram, né? Que as mulheres conquistaram nesses últimos tempos. E eu vou começar aqui olhando um pouquinho as datas, né? Que é um pouquinho difícil, pra gente ir, então, conversando. Legal, Manu. Em 1932, as mulheres conquistaram o direito ao voto. Então, assim, há menos de 100 anos que nós, né, podemos, então, eleger os nossos representantes. E somente a partir de 1965 é que esse voto passou a ser obrigatório. Antes, então, ele era somente facultativo. Então, é um período muito curto, né? Que a gente tem, assim, de poder exercer o nosso direito de voto. Depois, em 1943, a CLT garantiu o direito às gestantes, com a licença maternidade e com a estabilidade do emprego durante a gestação. A licença maternidade não existia antes disso? Só a partir da CLT. Nossa. 1943. Então, assim, também é muito recente, Sim. né? Proteção à mulher, a gestação, a própria vida que está sendo gerada ali, né? Então, um marco também bem importante. Pasmem. Depois, em 1962, a mulher casada não precisava mais de autorização do marido para trabalhar fora, receber herança, viajar e vender e comprar imóveis. Então, há 63 anos apenas que a mulher casada não precisa mais de autorização do marido para isso. Isso brasileira, né, gurias? Do Porque Brasil, lá fora sim. ainda, gente, tem muitas mulheres que passam sim. por isso, né? Poxa não, vida. sim. Exato. Então, assim, assusta, né? Assusta. Esses dados, essas datas nos assustam também, porque é uma questão muito recente. Depois, em 1974, que as mulheres conquistaram o direito de ter cartão de crédito em seu nome. Até então, o cartão de crédito era só no nome do marido. A mulher não tinha essa autonomia financeira de ter um cartão de crédito no seu nome. E uma conquista muito importante da mulher também foi obtida em 1977 com a lei do divórcio. Que a mulher, então, a partir dessa data, ela pode, então, se divorciar. O casamento dela, ele pode ser dissolvido, pode ser desfeito, né? E até então isso não acontecia. Sim. Só queria acrescentar uma questão que essa lei ela ficou um pouco melhorada ainda, no sentido para beneficiar a mulher, com a emenda constitucional 66 de 2010, em que diz lá, o casamento dissolve-se pelo divórcio. Quer dizer, não existe mais um tempo para que a mulher... Antigamente, na lei antiga, tinha um tempo para a mulher poder se divorciar. Ela precisava estar separada de fato por 2 anos e separada judicialmente por 1. O que seria separada de fato? Estar fora de casa, morando fora de casa? Se separou, mas não está resolvido, né? Entendi. Tudo resolvido ainda. Então, a partir dessa data, 2010, a mulher faz o divórcio, que se chama divórcio direto, que é aquele divórcio que estou aqui com meu marido, não está mais dando certo, procuro um advogado, vou e faço o meu divórcio, sem ter que esperar tempo algum. Então, isso é um benefício extraordinário, né? Jaque, e por exemplo assim, submete como é que a mulher faz? Se ela quer se separar e o homem ele não quer? Aí somente na justiça, né? Aí tu tem que entrar com uma ação judicial, porque tu não precisa da anuência dele agora para se separar. Tu contrata um advogado, entra na justiça pedindo o divórcio. E aí tu tem que ter provas e tudo mais. Sim, né? Normal, se tu né? é casada, certidão de casamento e mais alguns documentos.
É interessante referir, então, que o que eu ia falar agora? Eu esqueci. Mas então, vamos seguir depois. Claro, se eu lembro, a sim. gente volta. Uhum. Perfeito. Tá. Tu pode seguir ali na... Tá. Então, Não é, assim, só complementando o que a Manuela está falando, em 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu igualdade de condições entre o homem e a mulher, ou seja, entre os pais, no que se refere ao exercício da guarda dos filhos, né? Isso possibilitou que hoje muitos juízes gostam de fixar a guarda compartilhada entre Sim. o pai e a mãe. Isso é uma questão muito interessante, porque certamente vai beneficiar essa criança, né? Porque a criança não tem nada a ver com os problemas, né, entre o casal. Ela precisa da presença do pai e da mãe. Então, a guarda compartilhada, ela busca isso. Ela busca que os pais dividam as responsabilidades, as coisas boas, as responsabilidades, os deveres, as obrigações. Entendi. Mas também as coisas boas, as festas e tal. Então, a guarda compartilhada é uma medida especial que normalmente o Ministério Público e os juízes gostam muito, assim, quando se consegue levar ao judiciário com um pedido de guarda compartilhada. Legal, legal. Legal, né? Sabe que esses dias eu vi, gurias, até uma notícia de uma guarda compartilhada, um casal, enfim, se separaram e eles fizeram a guarda compartilhada do cachorro. Isso tende a acontecer, está acontecendo muito hoje, Sim. porque muitas famílias acabam não tendo, Sim. né, filhos, e o que eles consideram como filhos? O cachorro, né? Sim. É algo que o sentimento é muito parecido. E aí eu vejo que acontece muito isso hoje. É muito louco também, a guarda compartilhada de animais, né? Mas eu Também. vi que isso está sendo bem recorrente, né? Sim. Em 2015, a lei do feminicídio, ela torna crime hediondo, quer dizer, um crime grave, com penas mais altas, o assassinato de mulheres em decorrência da violência doméstica ou a discriminação da condição de mulher. Olha, então, como assim citar a lei veio para proteger realmente, né? Sim. Essas barbaridades Graças que a aconteciam Deus, no passado, né? Sim. Então, eu penso assim, respondendo a tua pergunta, Nicole, todas as leis, elas são importantes, né? Mas a Lei Maria da Penha, ela traz um significado de luta da mulher para garantir os direitos da mulher, né? E eu queria falar um pouquinho quem foi essa mulher. Ótimo, né? ótimo. Vamos entender interessante. mais sobre a Maria da Penha, né? Quem é essa mulher que deu o nome à Lei 11.340 de 2006? Ela é a Maria da Penha Maia Fernandes. Ela foi uma farmacêutica, casada, mãe de 3 filhos. Seu marido era um homem violento, explosivo e intolerante, que em 1983 disparou um tiro nas costas dela, enquanto ela dormia, deixando ela paraplégica. Então, essa mulher, ela continua em cadeira de roda até hoje. E ela vive? Ela vive, ela continua em cadeira de roda e ela não deixou de lutar pela justiça. Ela realiza palestras, ela realiza ações voltadas à conscientização das garantias das vítimas para que tenham seus direitos protegidos. Então, é uma história bem interessante, né, Manuela? Inclusive, ela teve... Ela foi eletrocutada por ele também. Gente, não bastasse o tiro, ela ficou absurdo. Ficou em cadeira de rodas. E ele tentou eletrocutá-la enquanto ela estava no chuveiro. Nossa. Então, assim, a história dela é bem significativa para nós mulheres, inclusive, nunca deixar de lutar. É isso, né? aí. E essas mulheres que estão assistindo e que tenham qualquer ameaça de violência doméstica, que elas procurem ajuda. Sim. Né? Que elas não deixem em vão. É isso aí. Não pode ficar impune, né? Até porque assim, né, só um adendo ali, que ela então sofreu então foi alvejada ali em 1983 e lutou até 2006, porque essa lei foi sancionada em 2006, então foram 23 anos de luta. Ela lutou por anos. Sim, anos. E hoje muitas mulheres aí têm que agradecer a essa luta, essa coragem que ela teve. Essa coragem, né? Enfrentar o sistema todo, né? Isso aí. E conseguiu, então, efetivar essa lei em 2006. Que legal. Não, muito legal a história. Legal, é muito curioso a gente entender essas histórias, né? Sim. E por trás de toda a lei, tem uma mulher ali que sofreu, ou uma ou não, várias, né, às vezes, né? Então, mas que legal, muito legal. Jaque, então,
tu acredita que é a Maria da Penha, assim, né? É que nem a gente conversou, né? Que nem a gente tava conversando ali também antes da live. Todas as nossas conquistas, elas são significativas. Sim. Mas sempre tem aquela que tem um marco mais pontual, alguma coisa que, enfim, tenha mais significância mesmo, porque né? Essa lei, milhares de pessoas, milhares de mulheres usam essa lei diariamente. Isso aí. Que a violência, ainda assim, ela é muito grande, ela é muito ainda existe. Violência física, moral, sexual, o que mais? Psicológica. E ela funciona para todos os tipos de violência contra a mulher, né? Sim. Que legal. E como é que as mulheres podem, como elas fazem para recorrer, para ter acesso a essa lei? Eu poderia falar no outro questionamento? Pode ser também. Podemos tá, seguir? Daí a gente adentra um pouco mais. Isso, tá bom. Então vamos lá. Gurias, eu tenho informação de que a área de vocês, a área do direito, atualmente ela é protagonizada pelas mulheres, né? E o que vocês acham que contribuiu para isso, para esse protagonismo da mulher na área do direito, na advocacia? Sim, então, percebe-se claramente uma significativa presença feminina nessa área, né? Uhum. Então, nós temos muitas advogadas, muitas promotoras de justiça, muitas juízas de direito, muitas delegadas de polícia, cargos que antes eram ocupados quase que exclusivamente por homens. E nós acreditamos que isso se dê em razão da crescente participação da mulher no mercado de trabalho. Uhum. A gente vê assim, né, que a mulher saiu daquele papel de dona de casa, de mãe, ela passou a ter acesso à educação, um acesso que antes era muito limitado. Sim. E com isso ela passou a ter mais protagonismo também no mercado de trabalho, ocupando esses cargos importantes, né, que até então eram majoritariamente ocupados por homens, e papéis importantes e decisivos na sociedade, como esses cargos que a Jaque pontuou aqui. Que legal. Então, assim, é toda uma questão ali de um contexto social que foi se modificando, que permitiu, então, essa ascensão das mulheres hoje. Claro, muito ainda tem a que se buscar, questão de igualdade salarial, de oportunidade de emprego, né? Mas a gente vê que já houve uma boa... Sim, a gente nota que tem algumas áreas, inclusive, que ainda falta muito da mulher ali. A mulher ainda, ela fica muito ali em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, e o homem sempre tá acima. Mas que legal que na área do direito, justamente na área em que busca-se por direitos, pelos nossos direitos, as mulheres são protagonistas, né? Bom. Muito legal. Muito legal. Legal mesmo. Jaque, agora uma perguntinha pra ti. Claro. Como a gente tá falando muito sobre essa questão de tipos de violência que a mulher ainda sofre, né? Aí vem a pergunta, né, que eu tinha me adiantado. Sim. Como que as mulheres... O que elas precisam fazer para buscar se defender justamente dessas violências, né? E quais são os mecanismos legais que existem para ajudá-las nessas questões? Um dos principais mecanismos é a própria Lei Maria da Penha, né? Que ela tem como objetivo prevenir, coibir e dar suporte às mulheres em caso de violência doméstica. A lei estabelece uma série de medidas protetivas, tá? Dentre elas, o afastamento do agressor do lar. Ele sai para fora de casa ou ela sai para fora de casa. Eles não ficam no mesmo ambiente. Já que eu tenho uma dúvida só. Talvez as mulheres... Parece ser uma dúvida boba, mas talvez todas as mulheres tenham. Quando a gente fala de violência doméstica, isso se caracteriza por algo que acontece somente dentro de casa? Ou sendo casada e se acontecer alguma coisa na rua, por exemplo, também? Na rua também. Doméstico. Sim, é o fato de estar casado. Isso, no âmbito. Os membros da família. Tá. Isso. Então, assim, proibição do agressor de se aproximar da vítima ou de manter qualquer tipo de contato com ela. Proibição de frequentar determinados locais. E restrição ou suspensão do direito de visitas que ele tem em relação aos filhos. Tá? Caso o agressor não cumpra uma dessas medidas, só lhe cabe a prisão. Tá? Entendi. E hoje as mulheres têm uma série de canais, a tua pergunta daí, que elas podem procurar ajuda. Pelo 190 da Brigada Militar, pelas delegacias especializadas de atendimento à mulher, acionando o Ministério Público, acionando a Defensoria Pública, acionando os advogados, acionando a Patrulha Maria da Penha, que faz um acompanhamento às vítimas após elas terem sido beneficiadas pelas medidas protetivas. Para quê? Para dar um acompanhamento. Sim. A Patrulha Maria da Penha, que é da Brigada Militar, vai até a residência onde essa pessoa está,
ou num abrigo, ou numa residência, para ver como está sendo, se está tudo ok. Sim, está sendo em relação àquelas medidas que a ele foram. Entendi. E tem um determinado tempo que vale essa medida protetiva? Sim, ela tem um determinado tempo. O juiz é que vai fixar. E depois dá para prorrogar também. Depois dá para prorrogar, ou aí se tá tudo certinho, que ele não tá, que o agressor não tá, né, tá se comportando, ok. A medida, com o tempo, a ação revogada, né? Sim, vai ser revogada. Legal, né? Jaque. Muito bom saber sobre isso, né? Acredito que as mulheres têm muitas dúvidas em relação a isso. E principalmente, né, gurias, aqui a gente tá falando de medo também, né? Sim. Porque as mulheres ainda, eu vejo que tem uma certa resistência, medo de denunciar, né? Medo de denunciar. Ou às vezes é medo, assim, do que vão pensar, o que a família vai pensar. Mas às então, vezes não dá pra esperar, né? Não. Às vezes não dá pra não esperar. Porque, gurias, a única pessoa que vive aquilo ali é a mulher. Sim. Independente do que o filho vai pensar, do que o outro vai pensar, né? E, enfim. E às vezes é tarde, né? E às vezes é tarde. Infelizmente, né? A gente vê muitos casos tristes por aí. Sim. Mas que bom que temos essa lei para nos amparar, né? Muito bom. Muito bom. Então tá. Muito legal, gurias. Manu, agora, em relação, então, ao direito previdenciário, eu acredito que tem muitas mulheres que não têm nem clareza dos direitos que têm, né? E tu poderia dar alguns exemplos desses direitos? Bom, assim, tem 2 casos que são bem típicos no escritório. O primeiro deles, então, diz respeito aos benefícios rurais, né? Que a gente trabalha muito com as aposentadorias rurais, questões de benefício. E muitas mulheres não sabem que para o encaminhamento das aposentadorias delas, elas conseguem usar os documentos em nome do marido. O que acontece? Em períodos rurais... Fica direitinho. Tá, porque assim, quando eu vou encaminhar minha aposentadoria, eu preciso ter provas, rural, por exemplo, né? Eu preciso provar que eu sou agricultora com documentos em meu nome. A lei basicamente fala isso. Só que o que acontece? Em períodos mais antigos, era muito comum que todos os documentos rurais estivessem em nome do marido, do pai, do chefe da família. A mulher, ela, embora ela também trabalhasse na roça, ela não constava como agricultora junto nos documentos, nos talões de produtor, nas notas fiscais de venda de produtos, e isso acabava atrapalhando a questão da aposentadoria dela. Era muito comum também, por exemplo, assim, na minha certidão de casamento, eu sou agricultora, eu trabalho, faço as tarefas domésticas, mas também sou agricultora. Na certidão de casamento, tô lá, do lar. Sim. Né? Ou na certidão de nascimento dos meus filhos, eu tô lá, o marido agricultor e eu do lar. Então, isso também, de certa forma, poderia atrapalhar a questão da comprovação da atividade rural dessa agricultora. A justiça, há um tempo já, vem relativizando essa questão e vem autorizando a utilização dos documentos em nome do marido para comprovação desse tempo rural para obtenção de benefícios. Até porque a mulher não pode ser prejudicada, né, por um contexto social, por uma sociedade patriarcal, por uma situação que ela não deu causa, né? Então, nesse contexto, isso vem sendo aceito. Claro, nós sempre orientamos as nossas clientes, né? Hoje, isso também está muito mais difundido. As mulheres tomaram mais também o seu espaço, né? Sim. Na sociedade. Então, a gente sempre orienta as nossas clientes a colocar ali o seu nome também nos documentos, nos talões, em tudo, né? Por uma certa autonomia, para se resguardar de eventuais problemas futuros, né? Então, essa seria, assim, digamos, a primeira questão que aparece bastante. A segunda questão diz respeito à pensão por morte recebida pela companheira, né? Nós tivemos um caso no escritório em que a nossa cliente, então, por não ser casada no papel, digamos, no civil, achava que ela não teria direito à pensão por morte pelo falecimento do companheiro dela. Mas, na verdade, não. A lei previdenciária, ela prevê que, tanto se eu for cônjuge, né, casada no papel, ou tiver uma união estável, formalizada ou não, eu vou ter direito a essa pensão se preenchidos os demais requisitos. Entendi. Exato. Então, assim, claro, nesse caso, o que a gente teve que fazer? A gente teve que, como ela não tinha o contrato, digamos assim, de união estável, formalizado, a gente teve que comprovar essa união, a existência dessa união estável para o INSS, por meio de documentação. Assim, é um caminho mais longo, né? Mas ele é possível, né? Então, a gente comprovou por meio de documento, de foto, eles tinham uma conta bancária em conjunta, a gente juntou documentação do banco, juntamos também que eles tinham ali conta de água, luz, internet no mesmo endereço, para mostrar que eles moravam juntos, enfim. Um caminho mais longo, mas também que obtivemos sucesso e a pessoa
ganhou a pensão, vai receber agora de forma vitalícia, enfim, né? Mas também, assim, era uma questão que, uma certa crença, um certo tabu, que a pessoa achava que não ia ter direito. Olha só, independente, Manu, se ele era autônomo ou trabalhava CLT, ele só tinha que contribuir. Exatamente, Contribuindo tinha já que tá contribuir valendo. de qualquer forma, né? Sendo, por exemplo, ou agricultor, ou autônomo, ou CLT, enfim. Entendi, Né? que legal. Então também isso, assim, acaba Sim. sendo desmistificado, né? Sim, Com a ajuda de um profissional As mulheres têm especializado. muita dúvida também em relação a isso, né? Muita dúvida, muita dúvida. Que legal, não, muito legal. E qual é a idade que as mulheres podem se aposentar hoje? Tem alguma idade específica, assim? Ou é tempo de contribuição? Não, na verdade é tempo de contribuição e idade, né? Depende Depende de tudo. Hoje a gente tem uma infinidade de regras aí de aposentadorias, então umas têm uma idade mínima específica, outras não têm, outras o cálculo é de uma forma, o cálculo é de outra. Então hoje, assim, por uma isso que miscelânea. todas precisam de um planejamento Exato. previdenciário. Mulheres, façam planejamento previdenciário. Isso aí, viu? Que legal, muito legal. E, Manu, e no caso das mulheres grávidas, assim, existem direitos, algum direito previdenciário ou direitos previdenciários específicos? Sim, a lei previdenciária prevê, então, o recebimento do salário maternidade, né, que é um benefício pago pelo INSS, nos casos de parto, adoção ou aborto não criminoso. Uhum. Nos casos de parto ou adoção, ele é pago por 120 dias. E no caso de aborto não criminoso, por 2 semanas. A gestante também, ela pode ter direito ao auxílio-doença nos casos em que ela, por exemplo, assim, tiver algum problema decorrente da gravidez, né? Assim, ela tiver alguma questão que ela não pode mais trabalhar, ela tem que ficar afastada do trabalho. Então, nesse caso, ela vai ser encostada, digamos assim, e vai receber esse benefício do INSS por o tempo que for necessário até ela poder voltar para o trabalho. Que legal. Né? Então, também tem essa possibilidade de benefício. Também tem a possibilidade que não é um benefício previdenciário, mas a gente tem que citar aqui porque é importante, que a gestante ela tenha a estabilidade no emprego, né? Desde o período, então, que ela descobre a gravidez, até 5 meses após o parto, ela tem estabilidade de forma que ela não pode ser demitida pelo empregador. Entendi. Então ela descobriu que tá grávida e após ele nascer 5 meses ainda ela tem de garantia ali naquele emprego. De garantia no emprego, não pode ser demitida, é isso aí. Interessante. Sabe, Manu, que eu não sabia disso, tá? E é uma lei, assim, que eu vi que ela é muito nova. Quem me conhece sabe que eu tive uma experiência, que meu filho nasceu prematuro, e eu não sabia, depois eu fiquei sabendo, foi um pouco difícil de conseguir, e eu fiquei sabendo que era uma lei nova, que como o Benjamin nasceu prematuro, ficamos 2 meses no hospital, esses 2 meses eu ganhei ele depois, porque eu deveria estar trabalhando, não consegui trabalhar, porque ele ficou durante esses 2 meses no hospital, então eu ganhei esses 2 meses, achei legal. Foi uma luta, porque era uma lei que recém era nova, né? Então, mas é muito legal também, né? E eu vejo que essa questão da gravidez, eles estão bastante... as leis estão do lado das mulheres em relação a isso, né? Precisa estar, né? Precisa estar, exatamente. Que legal. Muito bom. Então, tá. Manu, falando então sobre planejamento previdenciário, né? Me diz por que as mulheres precisam fazer um planejamento. E assim, todas podem fazer em qualquer idade? Tem algum requisito específico? E o que tu indica? Bom, então assim, para começar, né? O que é o planejamento previdenciário? Isso. O planejamento previdenciário é um estudo muito completo e individualizado que vai analisar, então, o contexto passado, né, do segurado, das contribuições, dos vínculos, se foi CLT, se foi autônomo, se foi agricultor, enfim, fazer uma varredura bem específica sobre o passado, avaliar o presente, aquilo que ele está contribuindo hoje, né, para a Previdência Social, as alíquotas de contribuição, o salário de contribuição e projetar os cenários futuros. Então, né, assim, para escolher o quê? A melhor regra de aposentadoria possível para aquela pessoa de forma individualizada. Bom, a gente indica a realização do planejamento previdenciário tanto para homens quanto para mulheres, por quê? Porque ele busca, de fato, descobrir qual a melhor regra de aposentadoria, a regra que vai trazer o melhor retorno financeiro a longo prazo. De acordo com a tua experiência. De acordo com o teu caso, enfim. Já que hoje a gente tem, assim, chutando baixo, no mínimo 10 tipos, né, de regras possíveis de aposentadoria pelo INSS. É muita coisa, né? Cada uma com a sua regra de cálculo, com o seu requisito. Então, assim, não tem como saber qual a melhor pra Nicole ou pra Jaqueline, enfim, sem fazer o estudo. Claro. Porque é uma miscelânea de coisas. E tem mulheres que tem um aplicativo e fica ali todos os anos. Quanto falta, quanto falta.
E às vezes tem alguma coisinha ali que pode ajudar que as mulheres às vezes não Não sabem, sabem, né? porque assim, esse simulador do INSS, ele se baseia nas contribuições que estão no extrato do INSS. Só que nem tudo que tá lá é verídico, ou nem tudo que a pessoa trabalhou tá nesse extrato, e nem tudo que tá lá pode ser contabilizado. Então, ele assim, a chance de erro nele é muito grande, sabe? Poucas pessoas têm esse extrato zerado, certinho. Então, a gente não pode confiar nesse extrato, Mulheres, nesse simulador. prestem atenção aqui, que é importante. Não pode, de fato, sabe? Aham. Então, por isso que, assim, por exemplo, assim, eu fui agricultora. Esse vínculo não tá no teu extrato. Eu tive a atividade insalubre especial. Esse acréscimo, ele não tá no teu extrato também. Então, isso não vai ser contado pelo INSS. Então, assim, o planejamento, ele vai poder possibilitar isso, porque ele vai analisar tudo isso. Essa varredura que se faz, ela é uma varredura completa para analisar, de fato, o que pode se acrescentar a mais no seu tempo de contribuição. Perfeito. Não, então todas as mulheres têm que Pois fazer, gurias. Não tem como, né? Porque daí também a gente tem uma segurança maior segurança. de que tudo está Isso aí. sendo, né, levado em consideração Isso. aí nos Todos mínimos os anos detalhes. trabalhados, Que legal, bonitinho. muito legal. E até assim, no caso específico das mulheres, a gente ressalta essa importância maior ainda do planejamento, porque a gente vê, né, muitos casos no escritório de Sim. mulheres, assim, que são do lar ou que são autônomas, que elas não sabem que podem pagar INSS, não sabem como pagar, em que alíquota pagar, e esse estudo também direciona para isso. Porque, assim, tem muitos casos de que as mulheres não sabem que podem pagar, ficam um ano sem pagar. Exato, isso eu ia perguntar. É. E tem como fazer isso retroativo? Tem, mas nem sempre vale a pena. Por isso o estudo é mais importante ainda nesses casos. Para avaliar sim. né, o que vai precisar recolher e se isso vai impactar na tua renda de uma forma positiva ou não. Sim, porque às vezes o valor que tu precisa despender é muito grande, né? Muito Pra alto, ganhar, não dependendo do compensa. quanto, né? Tem vezes que sobrecompensa, tem vezes que não, mas só o estudo pra gente poder calcular, Que legal, né? Entendi. Então, assim, a gente entende que a mulher precisa fazer o planejamento por essa questão também, de que se ela não contribui, ela pode começar a contribuir. O estudo aponta as alíquotas, a gente faz simulações de salários, né? Se ela quer pagar menos, quer pagar mais, quer pagar um meio termo ali, digamos. Para quê? Para que no futuro ela consiga alcançar um benefício. E também para que ela tenha uma certa autonomia financeira em eventual necessidade. Né? Por exemplo, assim, numa situação de divórcio ou numa situação de necessidade mesmo, Sim. ela tem essa autonomia financeira. Então, a gente entende como mais importante também por essa questão. Fazendo um gancho do que nós falamos antes sim. sobre a questão do divórcio, da violência contra a mulher, Sim, enfim, sabe? É. Que legal. Então Tem que todas pensar precisam. nisso. Exatamente. Eu só tenho mais uma coisinha pra finalizar com essa Claro, com certeza. que é um exemplo prático, assim, porque acho que o pessoal gosta, né? Evidências, né? Isso Coisa aí, mais prática. Histórias. Que é assim. A gente teve um caso de uma cliente no escritório que ela também, assim, ela foi CLT, daí ela foi mãe, ficou muitos anos sem pagar INSS e pensou assim, eu vou lá ver como é que tá a minha situação. Ela fechou com nós o planejamento, a gente fez o planejamento e viu que ela, de fato, só iria se aposentar por idade aos 62 anos. Ok. Só que a gente viu também que ela estava pagando INSS por conta, assim, ela começou a pagar, ela recolhia 20% sobre o salário mínimo. Então, ela iria, de fato, se aposentar aos 62 anos de idade com o salário mínimo. Só que o estudo mostrou, a importância desse estudo, que ela poderia contribuir não na alíquota de 20%, mas sim na alíquota de 11%. Nossa. E ela iria alcançar a mesma aposentadoria com a mesma renda de um salário mínimo. Então, assim, o estudo fez com que ela economizasse mais de 10 mil reais de contribuição para o INSS, que ela iria simplesmente rasgar e jogar no lixo. Que legal. Nossa. Então, assim, é por isso da importância, né? É de fato um estudo completo que analisa tudo. Sim. E dá segurança, como tu falou, dá segurança, enfim, né? Que legal. Só benefícios Sim, mesmo. só benefícios mesmo, olha. Legal. Semana que vem vou te procurar. Gurias, então nós vamos para as nossas perguntas da caixinha de perguntas. Para vocês entenderem mais ou menos como funcionou, a gente nos stories do Discussão de Advogados, a Manu, então, fez uma introdução à nossa live e tudo mais. A gente abriu uma caixinha de perguntas para as mulheres, né? Mandarem as suas perguntas que a gente ia responder hoje aqui na live. Então, a gente tem 3 perguntinhas aqui que achei que foram perguntas bem específicas. Mas também é legal da gente entender que as mulheres, elas têm dúvidas simples, né, Guria? São as coisas mais simples, assim. E que legal a gente poder estar explicando, trazendo essas informações, né? Principalmente no mês da mulher, no nosso mês, né?
Então, a primeira pergunta, eu acho que essa é pra ti, né, Jaque? O Sim. que acontece se um ex-parceiro não paga a pensão? Grade. Tá, primeiramente nós teríamos que analisar o caso concreto, o caso em si. Uhum. Tá? Mas a gente vai Vamos pensar no pior cenário possível, cenário digamos possível. assim. Então, se o devedor da pensão, se a pensão ela tiver sido reconhecida judicialmente, ele tem que pagar. Entendeu? Ele teria que pagar. Uhum. Se ele não pagar, ele vai ter os seus bens penhorados ou decretada a prisão. É então grave. tem a opção dos bens ainda. Alimentos é grave. Alimentos as pessoas não podem brincar com essa questão. Sim, com certeza. Isso aí é quando tu vê, tu tá lá, né? Tá preso. Uhum. Então é uma coisa aparentemente muito simples, mas que não é. Sim, Entendeu? legal. E o que muda, gurias, na divisão de bens quando um casal ele vive em união estável, mas ele não tem um contrato formalizado? Como isso funciona? Olha, nada muda. Porque como ele não fez um contrato, o regime que vai incidir sobre isso vai ser o regime da comunhão parcial, em que os bens adquiridos durante a relação eles deverão ser divididos em 50% para cada um dos conviventes. Entendeu? Entendi. Então, assim, como não tem contrato, a lei diz que o que vai prevalecer é o regime da comunhão parcial de bens. E a comunhão parcial de bens, tu divide aquilo que tu constituiu, o patrimônio que tu constituiu durante a relação. Aí, 50% para cada um. Claro, pode haver um acordo entre as partes também. Aí, ok, tudo certo. Mas se não houver acordo, prevalece essa forma de resolução. E isso já que é a partir do momento que tu constitui a família que começa a valer? Sim. Sim? Sim. Tá. Constituir família. Namoro sim, não, né? Namoro não, né? Não, namoro não vale, não, beleza. Namoro não. Então, tá. Tem uma outra pergunta aqui, gurias. Eu trabalho como autônoma. Como eu posso contribuir para a Previdência e garantir benefícios no futuro? Bom, então assim, a primeira coisa é, se a pessoa não teve carteira assinada ainda ou não foi autônoma, ela tem que se inscrever no INSS. Essa inscrição vai gerar um número de NIT, que é um número de inscrição do trabalhador. Com base nesse número, a pessoa ela vai ter que preencher aquela guia da Previdência Social, que é aquele carnê laranja. Vai ter que preencher ali uma série de dados, cuidar bem com esse preenchimento para não ter nada errado, né? Vai botar o NIT, o código de pagamento, o valor, a alíquota, tudo certinho ali. É um carnê mesmo, Carnezinho mesmo ali. E ela tem que pagar, então, esse carnê até o dia 15 sempre do mês seguinte. Então, por exemplo, agora a competência de março de 2025 vence até 15 de abril de 2025. E como ela paga, Manu? Ela tem que ir lá no INSS? Lotérica, banco, tá. enfim. Mas tem que pagar sempre até o dia 15 do mês seguinte, porque senão não vale para alguns requisitos e pode atrapalhar a questão. Então, sempre tem que pagar no dia, sempre tem que pagar até o dia. Até o dia. A gente sempre também orienta assim... contatar algum profissional especializado para te ajudar no preenchimento dessa guia, porque a gente vê na pelo prática... Pelo menos a primeira vez aí, Pelo menos né? a primeira, porque a gente vê na prática muito erro. Daí tem muita gente que contribui e aquela contribuição simplesmente depois ela não migra para o sistema e é uma confusão para fazer depois essa averbação. Então, realmente, né, fazer uma coisa bem certinha, bem Legal. de acordo. Então, e não adianta, né? Pra ter os direitos, tem que contribuir ali. Não tem o que fazer, né? E aí, a questão do retroativo, que nem tu contou, tem muitas mulheres, às vezes, que se esquecem, né? E às vezes passam anos, ou às vezes acham que não dão prioridade, depois eu pago. Só que daí, às vezes, o retroativo é uma bomba, digamos assim, não vale a pena, que né? não vale a pena, exato. Legal. Gurias, nosso papo tá muito, muito legal. E eu vou pra última pergunta já. Muito rápido, né? Já? Devia ter trazido mais um monte. A conversa tá muito boa. Espero que as mulheres de casa também estejam gostando. Mas também, né, gurias, depois vocês podem mandar as perguntas, dúvidas que vocês tiverem, que as meninas respondem também, né? Então, gurias, pra finalizar, amanhã, 8 de março, é o nosso dia, né? Dia Internacional da Mulher. E como essa data surgiu? Como ela se deu? Essa data tão importante que a gente comemora, né? Com tanto mérito, né? Bom, assim, essa data surgiu a partir de diversos movimentos do mundo inteiro.
né? Lá em 1909 aconteceu uma greve, uma passeata de mulheres em Nova York. Depois, essas mulheres, essa fábrica onde é que elas trabalhavam, incendiou, matou 126 mulheres. Nossa. Então já ficou marcado ali, Uhum. assim, esse período por essa questão, por esse incêndio. Depois, lá em 1917, 8 de março de 1917, na Rússia também, teve manifestação de mulheres com relação a buscando melhores condições de vida, buscando o fim da Primeira Guerra Mundial também, enfim. Então, todos esses movimentos culminaram com essa celebração do Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. Só que, pasmem, somente em 1975 é que a ONU decretou essa data oficialmente como Dia Internacional da Mulher. Uhum. Então, demorou muitos anos para que essa data fosse de Mas fato... ela não existia então ainda no Brasil. Não. Existia. Não. Porque às vezes uma data começa no Brasil, Não, depois não. ela é internacionalmente reconhecida, né? Ou lá fora, demora um pouco pra vir pra cá. Nossa, Então, legal. foi todo um contexto assim, social Sim. que foi levando a... Sim, né, de sim. várias mulheres, de vários países, né? Que Sim. foi Mas levando a olhem a essa... força das mulheres, né? Exatamente. Muito, né? Por isso, Muito. animemos-nos, todas. Todas, né? todas. Tenhamos coragem para É isso mudar. aí, é É isso isso aí. aí. É. E não me venha com aquele lugar de mulher onde ela quiser, né? Não. E né, guria? É. Só que essa frase é uma frase assim, clichê, né? É. Realmente é onde a gente quer, né? Mas, nossa, a gente pode muito mais, Muito. né? E A nossa força, ela é muito grande, né? muito grande, muito grande. Então, mulherada, já a gente... Atentem-se. É isso aí, já é Feliz Dia da Mulher É. pra todas, né? Todas. Que a gente siga lutando, né, pelos nossos direitos, lutando pelo nosso trabalho, pelo nosso espaço nesse mundo, né? Porque a gente tem muita força. Tem. Muito mais do que a gente mesmo imagina, né? Nossa, às Com vezes... certeza. Enfim, não que o homem não tem, o homem tem, só que é uma força diferente. E a grande questão é que a mulher não sabe a força que ela tem, né? Exato. Até que ela seja a única coisa que Alternativa. sobra, digamos assim, porque a gente passa por muita coisa, né? E aí que a gente Nossa. descobre realmente a força que a gente tem, né? É verdade. Mas, Somos mães, mulheres, trabalhadoras, né? isso aí, isso Somos aí. donas de casa, Tudo que a somos gente quiser faxineiras, também, somos né? tudo. Então, Né? é. Então, Muito merecemos comemorar esse merecemos dia. comemorar Exato. esse dia. É É isso aí. Gurias, foi muito bom estar aqui hoje com vocês. Foi uma conversa muito legal. Apenas a primeira de muitas, eu tenho certeza. Com Então fiquem ligados aí, certeza. que vai ter mais, né? Obrigada. E foi muito bom entender sobre Sim. os direitos que todas nós temos, né? Com certeza tem muita coisa ainda a melhorar, muita coisa que vai ser melhorado. As coisas estão evoluindo tão rapidamente, isso é muito bom, né? E na área do direito, como Também. mulheres protagonistas, a gente tem um cenário, podemos entender que o cenário ali pra frente vai ser ainda melhor, né? É o que a gente espera, pelo menos, É né? isso aí. E eu espero que todos vocês também tenham gostado desse bate-papo. Jaque, Manu, obrigada mais uma vez pelo convite. Nós que agradecemos. Muito obrigada. Esse aí. Meninas, o episódio vai ficar gravado, tá? A gente vai disponibilizar o link pra vocês em breve nas redes sociais do Escuta Advogados. E obrigada, até mais. Tchau, tchau.